Bom dia! Nesta aula, continuaremos a ver o conceito de polimorfismo de sobrecarga. Falaremos, em particular, da sobrecarga de operadores. A sobrecarga de operadores é a capacidade que uma linguagem de programação tem de permitir que programadores deem um novo significado a operadores, quando aplicados a tipos para os quais esses operadores ainda não estavam definidos. Por operadores, eu me refiro aos símbolos especiais que são usados para construirmos expressões em linguagens de programação. Cada linguagem de programação possui uma coleção diferente de operadores, embora alguns operadores sejam comuns a todas elas, como o símbolo de mais ou de menos, de multiplicação, por exemplo. Em C++, a sobrecarga de operadores é muito importante, pois ela permite que mais tipos possam ser usados em templates. Template, imagino que vocês se lembrem, é o nome que em C++ damos a polimorfismo paramétrico. A fim de ilustrar como a sobrecarga de operadores é importante para a construção de templates mais reutilizáveis, vamos usar este exemplo de código, que já vimos no curso sobre polimorfismo paramétrico. Essa função lê uma quantidade de valores da entrada padrão e os imprime, só que ordenados. Aqui está o código que faz a leitura dos dados. Note que estamos colocando esses dados em um vetor genérico. Especificamos que o vetor é genérico com o parâmetro t, que nesse caso significa um tipo genérico. Aqui está o código que faz a ordenação. Estamos usando a função sort, que é parte da biblioteca padrão STL e é incluída em nosso programa quando incluímos o pacote algorithm. E aqui estamos imprimindo os dados lidos. O código é relativamente simples. Para trabalhar com inteiros, basta declarar o template com o tipo int. Da mesma forma, para trabalhar com strings, basta declarar o template com o tipo string. Mas o que um tipo precisa ter para poder ser utilizado com esse programa? Primeiramente, o tipo precisa poder ser lido a partir de um stream de dados. Em outras palavras, o tipo precisa entender a operação de leitura de streams, o duplo maior que vemos aqui em vermelho. Além disso, o tipo precisa poder ser transformado em um stream. Então, ele deve ser capaz de lidar com o operador de escrita de streams, o duplo menor que vemos aqui em vermelho. Além disso, o tipo precisa ser ordenável. Neste caso, ele precisa implementar pelo menos um dos operadores de comparação, por exemplo, o menor que. Isso significa que esse template, read and sort, não poderia, por exemplo, ser usado com o tipo fraction, que vemos aqui. O problema, nesse caso, é que o tipo fraction não suporta as várias operações exigidas pelo contrato de tipos. Para que fraction possa ser usado com esse template, é necessário adicionar essas várias operações ao tipo. Comecemos adicionando a fraction no operador de strings. Esse operador define como o objeto é reconstruído a partir de uma cadeia de bytes, a partir de um stream. Streams são sequências de bytes usados normalmente para implementar entrada e saída. Arquivos e drivers de rede são manipulados como streams em C++. Aqui está a implementação do operador de streams. Note que esse operador não faz parte da classe fraction. Ele é declarado do lado de fora da definição da classe. É uma função independente de fraction. Podemos, inclusive, dividir a implementação do operador entre um arquivo cabeçalho e um arquivo de implementação, como neste exemplo. Algo importante que volto a enfatizar: o operador que acabamos de sobrecarregar não faz parte de uma classe em particular. Ele é uma função independente dessa classe. Em outras palavras, o primeiro operando deste operador é uma instância de iStream, não uma instância de fraction, por exemplo. Vamos agora implementar a operação de escrita de streams. Esse operador determina como um objeto pode ser transformado em bytes e serializado em um stream. O stream pode ser qualquer tipo de descritor de arquivos, como um arquivo de texto, um arquivo binário, um socket de rede, etc. Aqui está a implementação da operação de escrita de streams.
Note que seguimos os mesmos princípios vistos na implementação do operador de leitura de streams. E na implementação, definimos como instâncias de fraction vão ser transformadas, nesse caso, em uma string. Em particular, declaramos um protótipo para esse operador do lado de fora da classe, pois ele não pertence à classe fraction. Ao contrário, o operador de escrita, assim como o operador de leitura, são, como eu já disse antes, funções independentes. E implementamos esse operador em um arquivo CPP separado. Agora podemos realizar operações de escrita de stream usando instâncias de fraction. A última parte do contrato que precisamos preencher refere-se à operação de comparação. Existem 6 operações de comparação, na verdade, mas não precisamos implementar todas elas. Na verdade, basta implementar uma delas para que possamos usar o método sort da biblioteca algorithm de STL. No caso, temos de implementar a operação de menor que. Dessa vez, iremos implementar um operador que pertence à classe fraction, ao contrário das operações de leitura e escrita de streams, que eram funções independentes. Esse operador recebe uma outra instância da classe fraction, seja seu nome f. O operador, então, retorna verdadeiro se a instância corrente, isso é, o próprio objeto, o this, for menor que f. Eis a implementação do operador de comparação. Note que, ao contrário dos operadores de streaming, a operação de comparação é parte da classe fraction. Ela existe dentro do escopo da struct fraction. Em outras palavras, esse operador existe dentro do escopo da própria estrutura fraction. A implementação do operador em si é complicada. Nós igualamos os denominadores de f e do objeto corrente e comparamos os numeradores. Algo interessante de notarmos nessa implementação é a palavra-chave inline. Esta palavra-chave indica que, quando for possível, o compilador deveria adicionar o corpo da função, no caso do operador, diretamente no ponto em que esse operador é chamado. Isso evita o custo da chamada de função, que implementa o operador. Vamos ver aqui um exemplo. Caso tenhamos uma comparação, como nessa figura, em que estamos comparando dois objetos, f0 e f1, o método integrado vai ser incorporado diretamente ao programa. É como se copiássemos o corpo do método no ponto em que o método é chamado. Isso é uma otimização de código que evita o custo de fazer uma chamada de função. Agora que já implementamos os vários operadores, já podemos utilizar o tipo fraction com o método readAndSort. Note que, tendo implementado o operador de menor que, podemos facilmente implementar os demais operadores de comparação. Por exemplo, a operação de maior que é o inverso da operação de menor que. Em outras palavras, o objeto corrente é maior que f se f for menor que o objeto corrente. Da mesma forma, o objeto corrente é menor ou igual a f se não for o caso que f seja maior que o objeto corrente. E, analogamente, temos que o objeto corrente é maior ou igual a f se não for o caso que f seja menor que o objeto corrente. E, de posse das implementações dos demais operadores, podemos fazer vários tipos de comparações entre instâncias de fraction. E assim terminamos a segunda parte da aula sobre sobrecarga. Nessa aula, vimos exemplos de sobrecarga de operadores. Na próxima aula, faremos algumas considerações finais antes de passarmos para princípios de programação propriamente ditos. Até lá, fiquem à vontade para escrever-me com dúvidas e sugestões. Obrigado.